Olá a todos! Hoje vamos mergulhar fundo num dos capítulos mais decisivos de toda a Bíblia. Falo, claro, de Gênesis 3, a história da queda. E, olhem, isto não é apenas uma história antiga. É, na verdade, a chave para entendermos a condição humana e, mais importante, o ponto de partida para o plano de redenção de Deus. Vamos lá analisar isto. E a cena abre logo com a introdução do antagonista. A escritura diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A palavra-chave aqui é astuta. No original hebraico isto não significa apenas esperta. Não. A conotação é de uma inteligência sagaz, subtil, até mesmo enganadora. Fica logo claro que não estamos a falar de um animal comum. Esta serpente é o veículo, o porta-voz de um inimigo que veio para desafiar a autoridade do próprio Deus. É preciso imaginar o cenário. O Éden, um lugar perfeito onde Adão e Eva tinham literalmente tudo o que precisavam para serem felizes. Estavam em comunhão direta com o Criador. Mas o plano de Deus sempre incluiu a liberdade, e essa liberdade precisava de ser testada. Havia um único teste de lealdade, um passo, digamos, fundamental para que a sua aliança com Deus fosse confirmada por escolha própria e não por imposição. E o ponto central deste teste era a famosa árvore do conhecimento do bem e do mal. É importante perceber isto. A árvore não era mágica. Era o símbolo, o ponto focal que Deus escolheu para testar a obediência, a fé e o amor deles. A proibição era claríssima, sem margem para dúvidas. Não comereis dela, para que não morrais. Eles não eram autómatos, percebem? Eram agentes morais livres, com a capacidade real, genuína, de escolher obedecer ou não. E atenção, eles não entraram nesta prova às cegas, de forma nenhuma. Sabemos que anjos celestiais os avisaram. Foi-lhes dito que havia um inimigo caído, um ser poderoso que procurava a sua ruína. Mas também lhes foi dada a chave para a vitória. A segurança deles estava na obediência perfeita a Deus. Enquanto confiassem e seguissem a palavra de Deus, estariam completamente seguros. A fidelidade deles era literalmente o seu escudo. E aqui temos o confronto direto. Duas vozes, duas realidades opostas. De um lado, a palavra de Deus, clara, direta. Não comereis para que não morreis. Simples. A obediência leva à vida. Do outro, a palavra da serpente, a tática de Satanás. E reparem como ele age. Primeiro, ele não nega, ele lança a dúvida. É assim que Deus disse? Ele cria uma pequena fissura na confiança. E só depois vem a contradição frontal. Certamente não morrereis. De repente, a ordem de Deus parece uma restrição arbitrária e a desobediência é apresentada como o caminho para a iluminação, para ser como Deus. É uma obra-prima de engano. Vamos detalhar um pouco mais esta estratégia. É um ataque multifacetado ao caráter de Deus. Primeiro ponto, ele sugere que Deus está a ser egoísta, a reter um bem maior. Segundo, ele promete que a desobediência não é uma queda, mas uma ascensão, um caminho para um estado de existência superior com um conhecimento igual ao do próprio Deus. E o golpe de misericórdia, o argumento final, a ameaça de morte é uma mentira. É apenas uma tática de Deus para os manter na ignorância e na submissão. Ele está a acusar Deus de ser um tirano mentiroso. A queda não foi um momento, foi um processo, uma série de passos desastrosos. Primeiro, a separação. Eva aventura-se sozinha, afastando-se da proteção do seu marido contra o conselho que tinham recebido. Isso leva ao fascínio. Em vez de fugir da tentação, ela fica ali, a olhar para a árvore, a pensar nela. O que se segue é o engano. Ela comete o erro fatal de entrar em diálogo com o tentador, de debater a palavra de Deus e, claro, a partir daí, o caminho está aberto para a transgressão. Ela pega no fruto e come, acreditando que vai alcançar um novo patamar, e o ciclo terrível completa-se com a tentação. Ela, que foi tentada, torna-se agora a tentadora, o agente da queda do seu próprio marido. E chegamos a Adão. E aqui a tragédia é diferente. A Escritura é muito clara nisto. Adão não foi enganado como Eva. Ele viu o que tinha acontecido, ele compreendeu as consequências. A sua decisão foi deliberada, consciente. No misto de desespero e do amor por Eva que se sobrepôs à sua fé em Deus, ele escolheu partilhar o destino dela. Ele preferiu a união com a sua esposa caída à união com o seu Criador. Uma falha de fé monumental. E o que é que eles ganharam com isto tudo? A sabedoria divina que lhes foi prometida? Não. O que eles ganharam foi um conhecimento completamente novo e horrível. O conhecimento do pecado, da culpa, da vergonha. Aquela cobertura de luz que os envolvia, o símbolo da sua inocência, desapareceu. E pela primeira vez eles sentiram medo. Medo de si mesmos, medo um do outro e, acima de tudo, medo de Deus.
A voz, que antes era sinônimo de amor e comunhão, tornou-se uma fonte de pavor que os fez esconder-se. E então, no meio do silêncio e do medo deles, Deus vai. E ele faz a pergunta. Não porque não soubesse a resposta, claro que não. Ele pergunta para lhes dar uma oportunidade de confessar. A pergunta é de uma simplicidade cortante. Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Era a porta aberta para o arrependimento, para a honestidade. E a resposta de Adão é aqui que vemos o veneno do pecado em ação. Ouçam bem. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Vejam bem a estrutura desta frase. Ele não diz simplesmente sim, comi, errei. Não. Ele primeiro aponta o dedo à mulher e depois, de forma ainda mais subtil e terrível, ele aponta o dedo a Deus. A mulher que tu me deste. Basicamente, a culpa é dela e, em última instância, é tua por me teres dado. É o nascimento da desculpa, da transferência de responsabilidade. Então, Deus dirige-se a Eva. O que é isto que fizeste? E a resposta dela? Exatamente o mesmo padrão. A serpente enganou-me e eu comi. Mais uma vez, a responsabilidade é projetada para outro. Ela foi enganada, sim, mas a escolha de comer foi dela. Mas em vez de admitir a sua parte, ela culpa a serpente. É um eco da resposta de Adão. Ninguém assume a sua escolha. E aqui está, talvez, a lição espiritual mais profunda e mais desconfortável de toda esta passagem. A primeira reação do ser humano ao seu próprio pecado não foi contrição, não foi arrependimento, foi justificação. Não foi um eu falhei, foi um a culpa não é minha. Esta incapacidade, esta recusa em aceitar a responsabilidade pessoal pelas nossas escolhas é a marca mais fundamental da natureza caída. E é um padrão que, infelizmente, se repete em todos nós, até hoje. E como não houve arrependimento, vieram as consequências. E elas afetaram toda a criação. A serpente, o instrumento da tentação, foi amaldiçoada. Para a mulher, a bênção da maternidade viria agora acompanhada de dor. Para o homem, o trabalho, que antes era um prazer, tornar-se-ia um fardo, uma luta contra uma terra agora amaldiçoada. E para toda a humanidade, a sentença final. A morte física, o regresso ao pó. O sofrimento, o trabalho árduo e a morte entraram no mundo que fora criado para ser perfeito. Mas, mesmo no meio desta escuridão, deste juízo, Deus planta uma semente de esperança. É incrível. Na própria maldição pronunciada sobre a serpente, encontramos a primeira promessa do Evangelho, o que os teólogos chamam de proto-evangelho. Deus fala de um descendente da mulher, esta, a semente dela, que iria esmagar a cabeça da serpente. O inimigo ainda conseguiria ferir o calcanhar, haveria sofrimento, mas a vitória final, a derrota esmagadora do mal, foi prometida ali mesmo, naquele momento. O ato final neste drama foi a expulsão do Jardim do Éden. Querubins e uma espada flamejante passaram a guardar o caminho para a árvore da vida. E à primeira vista, isto parece um castigo terrível. E é. Mas, pensem bem, foi também um ato de uma misericórdia profunda. Ao barrar o acesso à árvore da vida, Deus impediu que o ser humano se tornasse imortal no seu estado de pecado. Impediu a perpetuação eterna do sofrimento e da rebelião. E esta história da queda deixa-nos a pensar. Ela não existe só para nos explicar porque é que o mundo é como é, porque é que sofremos, ou porque temos esta tendência tão humana para atirar as culpas para os outros. Ela faz mais do que isso. Ela aponta para a frente. E a reflexão final é esta. Se as Sagradas Escrituras descrevem o problema da humanidade com esta precisão, não fará todo o sentido que a solução, aquele plano de redenção que foi prometido logo ali, em Gênesis 3,15, também esteja detalhado nas suas páginas? A busca por essa resposta é sem dúvida a mais importante de todas.